Olá pessoal, bem-vindo ao nosso mais novo episódio do podcast DOR, nessa temporada aqui de trajetórias. Eu sou Hermes Garcia, felizmente host desse podcast, porque os nossos convidados estão muito especiais. Estou acompanhado aqui da Lívia. Oi, Lívia. Oi, Hermes, mais uma vez. Oi, gente, a gente está aqui em mais um episódio do IDOR Podcast. Dessa vez o convidado é de peso. A gente está aqui com o Steven Shen. Ele é neurocientista do IDOR, Promega e Uzona, professor da UFRJ, e ele já ganhou também Medalha Nacional do Mérito Científico, que é uma das premiações mais importantes a nível nacional, que inclusive foi dada pelo presidente da República. O vídeo está lá no nosso site, depois se vocês quiserem dar uma olhada também. A gente vai deixar como spoiler aí, para a gente contar essa experiência depois. Doutor? É isso, obrigada aí pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui animado para conversar com vocês. Para começar, então, nossa conversa de hoje, vamos aqui do início, né, doutor? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente da sua infância, onde que o senhor nasceu, enfim, onde que o senhor teve seu estudo inicial aí, primário, de base, né? Legal. Eu fui criado na zona norte do Rio de Janeiro, ali entre Tijuca e Andaraí. Meu pai é um bancário aposentado, minha mãe dona de casa, 4 filhos. Eu sou o mais velho. E tive uma infância muito divertida, ainda num ambiente que é muito diferente do atual, né? Eu brincava na rua, eu passava a maior parte do meu dia na rua, brincando, jogando vôlei, brincando de pique-bandeira, essas coisas. Isso, de certa maneira, foi importante, né? Talvez até para lidar com... E era um local que tinha uma desigualdade social muito grande, né? Tinham pessoas com diferentes desafios de vida, e aquilo me ajudou a ter uma percepção um pouco mais, eu acho que, real do mundo, né? E também fui aprendendo com as histórias dessas pessoas. Eu estudei num colégio na Tijuca, chamado Colégio Marista São José. Eu estudei lá também. Ah, também? Que legal! Mas provavelmente no outro século, né? Outras turmas, né? Foi. E uma coisa que eu mais, assim, o colégio mais me lembro que eu gosto é a parte de esporte, né? Das Olimpíadas, né? Que eu acho que isso também, o esporte tem um papel muito importante na minha vida de todo mundo, né? Então foi isso. Uma escola que era uma escola boa, fiz muitos amigos, tem amigos até hoje de lá, a gente tem encontros, né? De tempos em tempos. Mas foi um pouco assim. Uma base aí. E aí, doutor, depois dali, como que foi, no que o senhor se formou primeiro na faculdade? Né? Como que o senhor escolheu esse curso? O que influenciou o senhor na escolha do seu curso na graduação? Eu não tinha clareza do que eu ia fazer até, 3 meses antes de fazer o vestibular. E aí eu estava entre veterinária, biologia, psicologia, comunicação. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? E aí, como naquela época não era um vestibular integrado, você tinha que fazer para cada universidade, eu fiz para todos esses cursos que eu contei agora. Mas tinha um amigo meu que já falecido, Milton Moraes, que eu lembro a gente entregando um simulado, aqueles simulados que você fazia no sábado e tal, literalmente levantando da carteira ali para entregar a prova. Eu falei, cara, o que tu vai fazer? Cara, eu vou fazer biologia. Eu falei, pô, biologia? Eu não tinha muita clareza, né, do que era fazer biologia. E aí eu lembro que saí de lá e tinha uma revista, na época, era o primeiro número da revista Super Interessante, para você ver como é que tem tempo. E esse número de capa era Engenharia Genética, o Futuro, alguma coisa. Eu falei, pô, negócio interessante. Eu comprei a revista, comecei a ler, aquele negócio foi mexendo comigo. Então foi esse meu amigo falando da biologia, essa revista, e eu namorava uma menina na época que o pai dela era médico, mas também era cientista. Então essa mistura desses 3 encontros é que me fizeram também fazer vestibular para biologia. Aí eu passei, né, na psicologia, na veterinária, na biologia, e eu fiz biologia para a Unicamp, para a UFRJ e para a Unicamp. E a Unicamp era uma coisa nova, eles tinham feito um vestibular nacional e tal. E eu acabei optando para ir para a Unicamp. Então eu comecei na Unicamp, mas eu fiquei na Unicamp muito pouco tempo. Eu fiquei 4 meses na Unicamp, porque eu, enfim,
a minha família é muito unida e eu não era meu momento de sair de casa, entendeu? Tinha namorada no Rio também e o que estava me segurando lá era o vôlei, que eu comecei a jogar vôlei no time da Unicamp, aquela coisa me dava um pouco mais de... E aí um treino, nos treinos eu tive uma lesão bem feia no tornozelo e usei até era para engessar o pé, tinha um médico inglês que estava na Unicamp testando uma bota inflável para você poder não precisar ficar com o pé engessado e tal. Fui até usei essa bota e aí uma vez eu fui para o Rio, aí minha mãe estava lá, minha mãe começou a cuidar de mim, eu estava precisando, porque foi uma lesão bem séria. Então eu não voltei mais. Aí eu larguei o curso e comecei a fazer o UFRJ. Aí comecei a fazer Ciências Biológicas no UFRJ. Esse amigo meu, Milton, estava fazendo lá. E gostei e comecei a fazer o vestibular. Desculpa, a faculdade. E aí no segundo período eu fui indicado para um estágio. Quer dizer, uma professora, Lela, o apelido dela, perguntou se eu queria fazer um estágio. E eu não tinha muita clareza também, estágio, a área, e era justamente com o professor Rafael Linden, numa área de neurociências. Ah, legal. Então foi a professora que falou sobre esse estágio para você, né? E aí provavelmente então você tinha algum destaque aí na turma, né? Porque para ela ter prestado atenção em você e indicado. Então foi legal, né? Ver que você tinha uma namorada que o pai era pesquisador e ao mesmo tempo teve o seu amigo que falou que ia fazer biologia e ao mesmo tempo que você leu a revista, né? Então parece que tudo ornou para você ter feito essa escolha, né? Legal. Eu tava comentando com a Lívia, inclusive, que eu passei por uma situação parecida, né? Na minha época lá também atrás, fazer faculdade não era tão comum. Eu vim de uma família que ninguém fez faculdade. Então minha mãe queria que eu fizesse. Não importa o que, vai lá e faz alguma faculdade. Eu gostava muito de fotografia na época, gostava um pouco da área médica, porque minha mãe é enfermeira, tudo, da área da saúde. Aí vi o tecnólogo de radiologia. Vi lá que revelava filme e pensei, pô, deve ter alguma coisa a ver com fotografia. E vi a questão da área da saúde e falei, é isso. Juntei duas coisas que eu gosto, mas entrei sem saber nada, assim. Que nem o senhor falou, né? Eu não sabia bem o que eu queria fazer faculdade, né? Mas eu não tive tantas oportunidades ali, doutor, no decorrer da faculdade, ter a chance de entrar na área científica, né? O que traz o senhor para a área científica é mais essa questão do estágio. É a professora que desperta esse desejo no senhor para a área científica. Totalmente. Eu acho que o estágio fez a grande diferença. É óbvio, né? As matérias são importantes, as disciplinas, mas a interação, você conhecer professores, você ver trajetórias. Mas a minha presença física num laboratório é o que fez a grande diferença, né? E eu passava muito mais tempo no laboratório do que na sala de aula, né? Eu obviamente passava nas disciplinas, mas o meu foco era aprender o método científico, aprender a formular uma hipótese, a trabalhar com células, que foi uma coisa também que já me fascinou desde o começo, a coisa de trabalhar com células. Tem gente que prefere biologia molecular, tem gente que prefere uma coisa mais macro, né, anatomia, histologia. Eu gostava da ideia da célula, eu gostava da ideia de você imaginar que aquelas células, quando se organizam, formam a gente. E essa organização, essa comunicação entre as células, para mim é um negócio que até hoje me fascina. Entendeu? É surpreendente, sem sombra de dúvida. Teve algum momento assim da faculdade que você pensou em mudar de carreira? Aí eu vou largar tudo e vou fazer outra coisa, sei lá, nada a ver. Teve algum momento assim que você teve essa crise? É engraçado, eu vejo com a minha filha que ela está no momento de escolher a carreira dela, e eu respeito a beça essa dificuldade, esse desafio de você tentar antecipar o que você vai ser. O que aconteceu foi comigo que eu não pensava muito, entendeu? Eu estava vivendo muito aquele momento. Isso eu acho que fez uma grande diferença. Eu não estava muito preocupado, caramba, o que vai acontecer quando eu terminar a faculdade. Eu estava meio estilo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. E aquela coisa estava rolando um flow ali. Eu estava muito, muito bem, gostava da faculdade, gostava do estágio, mas eu não estava muito preocupado com o que ia acontecer. Não sei se isso em retrospecto, foi bom. Eu não sei se na prática, no dia a dia, para quem está vivenciando esse momento, se essa tranquilidade também ajuda, porque eu acho que você planejar as coisas é muito importante. Hoje em dia, eu sou totalmente oposto. Eu planejo muito as coisas. Planejo as coisas com o meu grupo de pesquisa aqui no Brasil, planejo as coisas com o meu grupo de pesquisa nos Estados Unidos, planejo a coisa da minha vida. Mas naquele momento, nesses 4 anos, né, e depois somando mestrado, doutorado, 8 anos, 9 anos, eu estava meio que
curtindo aquele momento. Mesmo durante o senhor falou do vôlei, né? O senhor teve um destaque ali no vôlei, estava indo bem, teve uma lesão grave, imagino que foi por isso que o senhor deve ter parado com o vôlei, não, doutor? Não, aquilo me fez voltar para o Rio, né? Na verdade, eu jogava vôlei, cheguei a ser federado, mas dá para ver pelo meu tamanho, né? Não dava para ter grandes aspirações ali. Mas o vôlei em si ele foi importante para mim porque é um esporte que ele é muito coletivo, né? Mesmo que tenha o maior craque num time, se não num time com 6 ou até mesmo, né, dupla não dá para o cara ganhar sozinho. Aquilo também eu acho tão importante porque na ciência é assim. Na ciência você não consegue ganhar sozinho. Você precisa de uma equipe, você precisa de uma instituição, você precisa de uma série de coisas. Então é muito mais esse conceito de um esporte coletivo que eu trouxe para a minha forma de fazer ciência. Eu imagino que a gente estou falando do vôlei porque geralmente na idade a gente mais jovem é um dilema, né? Largar o esporte talvez para seguir uma carreira científica ou seguir uma carreira no esporte também. Imagino que todo mundo que pratica com afinco, né? Hoje estava conversando com um amigo que é federado na natação. Então, em algum momento você tem que decidir, não dá para você levar as duas coisas. O senhor chegou a passar por isso? Não, isso foi em momentos diferentes. Não, porque eu nunca fui bom o suficiente para ter essa dúvida. Né? Entendi. Eu cheguei a ser federado, mas, por exemplo, eu até me colocavam né, você tinha aquela coisa infantil, infanto, pré-juvenil, juvenil. Eu sempre entrava até no time de uma idade avançada, mas sempre no banco. Então, eu era um bom banco. Eu acho que se houvesse na época líbero, na minha época não tinha líbero, né? Que era aquele que joga no fundo. Eu defendia bem, sacava bem. Então eu entrava justamente para fazer isso. Eu entrava para sacar, fazia ali as defesas e depois saía, porque não tinha o líbero. Talvez se já existisse a função de líbero na minha época, talvez até eu pudesse pensar um pouco mais. Mas não, eu sabia das minhas limitações, mas eu curtia treinar, eu curtia estar com a equipe, eu curtia viajar para jogar. Isso que me fazia muito bem. Legal. Até hoje você joga vôlei? Jogo. Lá na Promega tem um campeonato interno. O que aconteceu comigo é porque eu entrei também numa vibe de fazer muito esporte. Eu acabei tendo muitas lesões. Esse último ano eu tive mais lesão do que na minha vida inteira. Então lesionei uma panturrilha, depois a outra, que eu também resolvi. Estou fazendo vôlei e estou lutando jiu-jitsu, depois de 50. Então, também outra coisa, eu já quebrei o dedo do pé 2 vezes. Muita coisa. Mas eu estou adorando, mas eu tenho que também saber as minhas limitações. Então, eu jogo, mas agora com um pouquinho mais de parcimônia. Mas numa reflexão bem egoísta, no sentido científico, Idor, que bom que o senhor não foi tão bem no vôlei, foi na questão científica, né? Isso trouxe bons resultados aqui para nós, para o Idor, para a sociedade, enfim, para o país, né, doutor? Então, é um pouco egoísta a frase, mas eu fico feliz que as coisas foram te levando nessa direção. E aí chega em algum momento que o senhor comentou que fez um mestrado, doutorado, o senhor fez muito jovem já, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como foi essa fase aí, doutor? Eu emendei uma coisa atrás da outra, né? Eu fiz a graduação, no mês seguinte de ter me formado eu já estava no mestrado, e no mês seguinte já no doutorado. Terminei o doutorado, já emendei o pós-doc, e no meio dessa trajetória, pintou a oportunidade de fazer concurso para professor auxiliar da UFRJ, para um departamento que estava sendo reestruturado pelo professor Roberto Lente, que também é da casa. Na época ele estava organizando o departamento junto com o professor Vivaldo Moura Neto, e abriu uma vaga para professor auxiliar, que era uma coisa rara, né? Que era um professor auxiliar, acho que hoje em dia essa vaga existe mais, que é o professor que ainda está tão em começo de carreira que nem mestrado ele tem. Então eu fiz, passei e comecei a dar aula. Eu fui durante alguns anos o professor mais novo da UFRJ, com 24 anos. Caramba. Comecei a dar aula na UFRJ. Então eu fazia o mestrado e depois o doutorado, né? Fiz também um período como professor substituto, mas quando eu estava já como contratado, eu estava finalizando o mestrado e começando o doutorado. Então eu fazia o meu doutorado e dava aula no curso noturno. Então era uma jornada dupla, mas o que era bom, porque eu podia dedicar manhã e tarde ao laboratório e à noite às aulas, né? Então, foi legal. Aí no laboratório, quais eram os estudos que você fazia durante mestrado e doutorado? A gente trabalhava com... É curioso que tem uma relação com o que eu tenho trabalhado hoje em dia, mas na época a gente estudava um tecido cerebral, né, que é a retina, né? São células
do cérebro que ficam atrás do olho, que é por onde vem a informação que a gente consegue decodificar a luz, e essa informação transforma-se em sinal elétrico, vai para o cérebro, a gente consegue enxergar. Na verdade, a gente enxerga com a parte de trás da cabeça, com o lobo occipital, mas a informação veio pela retina. E no processo de formação do cérebro, de qualquer parte do cérebro, você tem um processo que é chamado morte celular natural. Ou seja, para você fazer o cérebro funcionar bem, em algum momento desse desenvolvimento do cérebro, dessa formação, células têm que morrer. É como se a gente tivesse uma analogia, por exemplo, com uma escultura. Você tem lá uma massinha para fazer uma escultura, você tem que, para fazer a escultura, você tem que tirar, né? Você tem que esculpir ali o negócio e tal. Então, no cérebro também é assim. Então, você tem um período em que você forma muitas células, mais do que você precisa, e em um determinado momento essas células, algumas vão ser eliminadas, para um processo que lembra uma seleção natural darwinista. Quer dizer, as células estão competindo entre si para ver como é que elas vão se organizar para formar aquela circuitaria. Então, o que eu estudava na época é tentar entender esse processo, tentar entender por que uma célula morre e não a outra, quais são as proteínas que estão envolvidas, né? Obviamente, isso tem mais de 30 anos, dentro de com as tecnologias que na época eram extremamente avançadas, mas que hoje em dia daria para fazer muito mais coisas. A gente descobriu muitas coisas legais nesse sentido, né? A gente descobriu 2 mecanismos de morte celular que variavam com a idade ou o período de formação daquela célula. Então, isso foi muito interessante. O senhor falando, o senhor chegou aqui, o senhor viu a aluna abordando o senhor para poder reconhecer um trabalho que o senhor fez. A gente tem aqui a graduação de enfermagem, de radiologia, né, tem de psicologia. E a gente sempre fala para os alunos aqui a oportunidade que tem de estar próximo dos cientistas, mas quando o senhor descreve essa trajetória e tudo que o senhor fez ali ao mesmo tempo, sem essa dedicação toda, não tem como, né, doutor, pelo que eu estou entendendo. Porque a gente olha para o cientista e pensa em algo ainda utópico, assim, parece meio que um herói, algo inalcançável, mas no fundo o que vale vai ser essa dedicação e essa vertente de curiosidade. É isso que o senhor acha que é um caminho? Eu acho que quando a gente cria essa persona, né, de alguém que é inalcançável, primeiro que ela não é real, né? Porque você distancia, né? Assim, como a gente está conversando aqui, criado na Zona Norte, tive uma infância convencional, mas sim, eu acho que a partir do momento que você entende que você tem uma satisfação pessoal e entra naquele modo flow de você falar, cara, esse negócio aí, a coisa vai, mas tem que se dedicar. Não dá para você trabalhar com ciência se você não estiver apaixonado pela ciência. Se você tratar a ciência como algo que é parte da sua vida e não toda a sua vida, eu acho que é um pouco mais difícil. A minha vida sempre foi... e eu fiz muita coisa, assim, eu não deixei de fazer coisas por conta da ciência, muito pelo contrário. Na verdade, a ciência foi me levando a ter oportunidades muito ímpares. Então, essa mistura que eu acho que vale a pena. Eu estou lembrando de 2 situações pitorescas que eu acho que foi a ciência que me levou. Uma delas, eu tive uma experiência de dar uma palestra no Vaticano. Então, quer dizer, eu fui no Vaticano, eu dormi, eu sou ateu, mas eu respeito, eu acho interessantíssimo você entender um pouco da história das religiões, etc. Então, eu falo muito mais pela oportunidade de estar lá, dormir no mesmo prédio que o Papa na época. Sensacional. E foi muito interessante essa experiência. Passei uma semana no Vaticano, enfim, conversando com os bispos, entendendo um pouco e falando de ciência ali, que tem uma história muito interessante do Vaticano com a própria ciência brasileira. O Carlos Chagas Filho, ele foi presidente da Academia de Ciências do Vaticano, ele foi o cara que foi tentar entender a história do Santo Sudário. Então, é legal, e eu pude participar. E a outra que é engraçada, quando eu estava ainda no mestrado, eu fiz uma imersão de 4 meses na Inglaterra, em Cambridge, e no laboratório da Viva Tokovsky, para tentar estudar um pouquinho dessa história da morte celular na retina. E aí enfim, fui com assim, quase sem grana, então eu tinha que contar o dinheiro para comer, mas isso é o de menos, porque foi muito legal. Morava num bed and breakfast que falava, e de vez em quando tinha um colega meu que a gente saía do laboratório de bicicleta, né, aluguei uma bicicleta e ia a tomar um chopp uma cerveja, né, naqueles pubs, e tem umas histórias de pub, né, tem o Eagles Pub, que é onde o Watson e Crick discutiam muita coisa da estrutura do DNA, e saí de lá e a gente estava apostando corrida ali nas ruas de Cambridge, e fomos fazer uma curva, e eu resolvi, eu vou passar esse cara agora na curva. Aí quando passei,
quase atropelei, tinha uma pessoa numa cadeira de rodas com uma enfermeira levando. Aí depois, quando eu olhei, era o Stephen Hawking. E eu falei, cara... Gente! E não atropelei e tal. E também não tinha celular para... Então, mas são, assim, experiências que a ciência me proporcionou a conhecer pessoas. Então, para isso você tem que... ela tem que fazer, é a sua vida, entendeu? Não é uma parte da sua vida. A minha vida é a ciência. E não é só um trabalho, né? Não, é viver não é. isso. Eu não sinto que eu trabalho. Não é nem um trabalho, né? Eu tô querendo dizer assim, diferente da gente que às vezes trabalha na rotina e tudo, acho que ciência é viver, né? É ter a curiosidade, é estar em torno disso o tempo todo. Eu não tenho, assim, isso tem lado bom e lado ruim, né? Mas eu não entendo que eu trabalhe. Isso é uma coisa, entendeu? Eu conheci a minha esposa na ciência, tudo está muito misturado e me satisfaz. Eu sou um cara feliz. Tem gente que fala, pô, esse cara só fala disso, só. Não é verdade, eu também faço outras coisas, mas o que eu sou é por conta da oportunidade que eu tive de fazer ciência, de fazer até hoje. Eu acho que durante toda a sua trajetória você aproveitou essas oportunidades, né? Fiquei muito curiosa para saber como é que te chamaram para ir para o Vaticano, mas aí depois a gente pode conversar. Bom, eu estava impressionado do senhor falar que ontem, né, o senhor foi lá dar palestra no show de música, né, lá em São Paulo. Aí o senhor foi para o Vaticano, quase atropela o Stephen Hawking, né? Aí agora veio para cá, mas tem uma aqui que é o recebimento da Medalha Nacional do Mérito Científico, aí já agora em 2023. Primeiro eu queria saber da expectativa do senhor, né, quando avisou, como que foi, se o senhor já esperava um pouco, o quão isso foi impactante na carreira também e como foi o momento em si. Eu não esperava de maneira alguma essa medalha, assim, foi uma surpresa imensa, tanto que quando me ligaram eu achei que era trote, né, sim, mas depois ligaram de novo e foi curioso porque eu estava naquele, assim, eu fico uma parte do tempo no Brasil, uma parte do tempo, né, trabalhando remotamente lá dos Estados Unidos e por acaso eu estava no Brasil. Então, quer dizer, se eu também não tivesse, eu não iria receber a medalha. Enfim, aí me ligaram aí, amanhã você tem que ir para Brasília. E eu liguei para minha mãe que estava viva na época, para minha esposa, para meu pai, falei, cara, eu acho que esse negócio é verdade mesmo. Então. E aí foi uma experiência muito, muito gratificante, né? Mas eu acho uma coisa interessante também a gente refletir, é porque a gente personifica muito essas experiências, né? Então a gente glorifica muito um pesquisador, A, B ou C. Claro, fiquei super honrado com a medalha, mas a medalha não é minha. A medalha é de quem trabalha comigo, entendeu? A medalha é de 100 pessoas que já foram formadas no meu laboratório, né, 97, que já saíram do meu laboratório, estudantes de doutorado, mestrado, iniciação científica, pós-doc. Então, o que eu faço não é só meu, entendeu? Então, sim, claro. É uma honra danada ter recebido uma coisa assim, um dos reconhecimentos mais incríveis que eu já recebi, mas é fruto do trabalho de centenas de pessoas que têm trabalhado comigo nos últimos 20 anos. Né? Como o senhor falou do time de vôlei, né? Todo um time para poder trazer essa medalha, né? Perfeito. Tem algo que o senhor acha que foi um destaque, que fez olharem para a equipe, que seja para trazer essa medalha, para isso ser reconhecido? O senhor acha, nesses trabalhos todos, o que destacou para que isso desse essa visibilidade? Eu não sei como é que é o critério, né, de eleição, de premiação nesse sentido. Então, não sei se houve um ponto específico. Eu acho que o trabalho com vírus Zika e o uso de organóides cerebrais no Brasil, eu acho que são, talvez, conquistas importantes de terem sido feitas no Brasil, né? Talvez isso tenha ajudado. A gente também tem uma produtividade acadêmica bastante boa, né? Eu não sei, mas eu acho que a questão do Zika, de estudar o Zika com essas tecnologias um pouco mais modernas, pode ter sido importante ali na decisão. Legal. Agora, a gente queria falar um pouquinho sobre as suas aparições midiáticas, né? Você ganhou o prêmio e tudo mais. E aí a gente ficou sabendo que você também já participou de programas na Globo. Queria que contasse um pouquinho mais pra gente como é que
quais foram esses programas, como que aconteceu e como você foi chamado também, né? Como é que aconteceu esse contato aí? Então, dentro das possibilidades que eu tinha do vestibular, uma delas também era fazer comunicação. Eu não sei se eu comentei. Quer dizer, além de todas aquelas, a comunicação. Então, eu acho importante comunicar e eu escrevia para a revista Ciência Hoje. Então, sempre busquei justamente pela inspiração da Super Interessante. Porque também, logo depois da Super Interessante, eu aprendi a gostar da revista Ciência Hoje também, que tinha, vamos dizer assim, uma divulgação menor, né? Super Interessante, por conta da editora, tinha uma penetração maior, né, na sociedade, mas logo em seguida havia a Ciência Hoje, que já era uma coisa muito mais apurada, muito mais... E aquilo também eu gostava, matérias mais longas, né? Então comecei também ficava entre Super Interessante e Ciência Hoje lendo. Então eu achava que essa comunicação era importante, porque me dava clareza do que... E Scientific American também, né? De entender a ciência de uma forma um pouco mais lúdica, né? Então eu sempre admirei quem trabalhava com divulgação científica. Carl Sagan, então, na minha época, acho que era sábado de manhã que passava o Carl Sagan na Globo. Então eu acordava para ver o Carl Sagan falar do cosmos, etc. Então foram, mais uma vez, aquela combinação de experiências que me levavam a admirar essa possibilidade de você traduzir a ciência, digamos assim. Bom, então foi essa coisa de começar a escrever e tal. E aí eu tenho que tentar lembrar exatamente como é que foi. Havia uma produtora da Globo que eu conheci numa situação que eu não estou me recordando exatamente onde. E aí eu comecei... eu comecei a dar algumas entrevistas quando eu voltei para o Brasil, para a Globo, para outros canais, por conta da pesquisa que eu fazia, que na época era uma pesquisa que teve um impacto internacional muito grande, que é a constatação, a conclusão de que no nosso cérebro as células elas se organizam como um mosaico, no qual nem todas as células têm o mesmo número de cromossomos. A gente aprende que todo mundo tem 46 cromossomos e se você não tiver, você tem algum problema, etc. E o que a gente mostrou é que não necessariamente. No cérebro podem ter células com diferentes números de cromossomos. Isso por si só já é uma informação, no mínimo, curiosa. E aí, a partir daí, eu comecei a dar algumas entrevistas e tal. E acho que teve uma produtora que viu uma dessas entrevistas, acho que gostou da maneira com que eu falei, e aí me chamou para fazer um teste para ser apresentador de uma... Como é que dentro de um jornal, um quadro dentro do jornal da Globo News. E aquele negócio, assim, ali eu fiquei muito nervoso, entendeu? Eu ficava muito, porque a primeira... Eu imagino. Como é que era? Você ficava em pé, falando? Como se fosse como um apresentador. E aí eu tinha que acertar, desde que, por exemplo... se tem alguns desses programas estão no YouTube, você vê até na própria roupa. Eu não tinha a menor ideia de como me vestir. Aí eu fui depois melhorando um pouquinho. Tinha sempre alguém que me dava um toque, algum amigo. Eu falava, cara, isso aqui, usa essa roupa tal, porque, enfim, desde isso. Mas no começo eles fizeram media training comigo. Não tinha um diretor, eu ficava na frente daquela tela e tal. E aí uma coisa que um diretor me falou é o seguinte, cara, qualquer coisa fica com uma caneta na mão. Porque aí você pelo menos se segura um pouco da tua ansiedade, você usa para apontar e você fica, porque às vezes quando você está nervoso, a sua mão começa a ter movimentos assim meio que não tão bons para a TV. Então eu peguei algumas dicas e comecei. Mas eu lembro, isso também dá para ver no vídeo, a primeira vez, é tudo ao vivo, né? Então eu chegava de manhã... É muito pior, então. Tudo ao vivo. Achei que fosse gravado. Nada, era ao vivo. Eu chegava de manhã, aí tinha a galera que me ajudava na produção do quadro, porque eu montava o quadro e depois eu tinha que montar as imagens que iam me acompanhar para eu poder fazer descrever o que eu ia falar. Então eu chegava de manhã, montava... De manhã não, final da manhã, né? Sei lá, 11 horas. Montava lá o quadro com a galera. E aí o que aconteceu é o seguinte, às vezes a coisa atrasava, já estava na hora de entrar o programa, e todo mundo maior tranquilidade. Assim, aí o pessoal, 3 minutos. E eu ainda estava montando o quadro e tinha que entrar ao vivo. Teve um dia que eu falei, sabe quando eu fiquei tão, assim, não demonstrava, mas eu achei que eu fosse passar mal, entendeu? E a primeira vez porque aí entra uma câmera direto e aí eu entrava lá, já foi o Sidney Rezende, a Leonane Neubart e outros apresentadores falavam, e depois agora o nosso comentarista de ciência e tal. Aí eu entrava, a primeira vez entrou a câmera, assim, eu lembro que eu dei uma travada que dá para você perceber, é uma coisa de alguns segundos, mas assim, me deu um branco total. E naqueles segundos eu pensei, cara, eu vou desistir disso aqui, vou embora. Tá? Mas aí, depois que foi a primeira vez, eu comecei a gostar daquilo. Então eu fiz 9 meses,
toda sexta-feira eu entrava ao vivo acho que era do Jornal das 5. E aí aquele negócio era um barato. Só que eu demorei para pegar. E aí tinha umas coisas muito loucas, porque a gente tá gravando ao vivo, aí entra o comercial, entra alguém que está falando na outra... E aí a galera do estúdio começa a conversar normalmente, mas assim, tinha uma outra coisa para acontecer. E eu não conseguia prestar atenção, o pessoal estava conversando, e aí, tudo bem, peraí, vai voltar. Eu falei, e aí? Eles voltavam e eu tinha essa dificuldade de conseguir. Então eu ficava meio parado, tentando focar, não, quando voltar, vai voltar comigo e tal. Mas foi muito divertido. Eu fiz esses 9 meses lá e dali depois o Pedro Bial estava fazendo um outro programa que ia começar um programa chamado Assunto. E aí ele estava procurando histórias e tudo, a gente se conheceu, ele veio gravar no FRJ, a gente gravou e depois a gente começou assim, a ter um pouco mais de proximidade, começamos assim, eu ficava dando dicas, sugestão de coisa. Aí quando ele foi gravar, montar o Conversa com o Bial, ele me chamou para ser comentarista fixo. E aí foi um barato, cara. Pô, foi muito legal, porque eu trabalhava na pauta com a equipe, aprendi a beça, né? Hoje em dia ele é um cara que eu considero meu amigo e a gente de vez em quando conversa, se encontra e tal. Mas foi um período bem legal também. Fizemos vários programas assim com o Yuval Harari, né? Com a Amanda Fielding, muita coisa interessante. O senhor colabora nesse sentido também, né? De uma maneira midiática também. E aí é isso, levar para o aluno aqui nosso, ou levar para as pessoas. Isso, de maneira popular, eu imagino que é um desafio, porque são assuntos muito complexos, né? Na verdade, isso me ajuda a eu entender mais o assunto. Eu acho que se você consegue explicar uma coisa para uma pessoa que não é da tua área, para uma criança, para um jovem, significa que você está conseguindo entender aquele determinado conceito. Então, esse exercício ele é muito mais para o benefício meu, porque se eu consigo explicar, me organizo para explicar um determinado conceito que é um pouco mais complexo, significa que eu estou reaprendendo aquilo, ou aprendendo de uma forma que eu vou ter mais segurança de, inclusive, trabalhar com aquilo no laboratório. Sim, faz sentido. Bom, para a gente mudar um pouquinho agora das trajetórias aí, falar um pouquinho das atualidades, enfim, da rotina do senhor e de algumas descobertas aí mais recentes. O senhor comentou que o Alzheimer não é sua praia seria os organoides e os psicodélicos, os estudos, doutor? Hoje eu posso dizer que minha praia são os psicodélicos. Por que o senhor iniciou? Por que psicodélicos, doutor? Bom, mais uma vez, né, a gente está falando aqui são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, eu acho que meu primeiro contato com psicodélicos foi em 98, 99. A minha tia, ela era do Santo Daime, e o meu irmão mais novo também já estava... hoje em dia meu irmão é antropólogo, pesquisador do Museu Nacional, músico, tem uma trajetória já longa dentro do Santo Daime. Na época ele era bem mais novo, mas ele já frequentava, e eu fui na igreja com uma curiosidade científica. Eu lembro que eu estava com um relógio, eu lembro que eu pensei o seguinte: eu vou tomar ayahuasca e eu quero ver como é que eu percebo o tempo sob efeito, porque a ayahuasca tem uma substância psicodélica nela, que é chamada dimetiltriptamina, o NN-DMT. Então eu falei, vou tomar e vou ver o que vai rolar. E eu lembro que com alguns minutos eu já não conseguia, não que eu tivesse assim, eu estava ali, mas a noção de tempo, ela tinha mudado. Então é como se eu tivesse com um filtro da realidade ou olhando uma outra realidade ali naquele momento. E aquilo me impactou muito, essa percepção de que a realidade ela varia, né? A percepção da realidade varia de acordo com o filtro que você está vivenciando. Ontem, por exemplo, nesse evento que eu estava, nesse festival de música do Sim, um amigo meu que estava na mesa comigo, que é o Draulio, ele fez um comentário sobre essas alterações de consciência, estados alterados de consciência. Dormir é um estado alterado de consciência, né? Então, naquele momento, eu estava num estado alterado de consciência, eu não estava dormindo, eu estava acordado, eu estava consciente, mas eu tinha um filtro de percepção da realidade, que fazia com que, quando eu fechava o olho, eu tinha a chamada miração. Eu começava a ter uns efeitos visuais incríveis, e começava a ter pensamentos muito interessantes de pertencimento, e aquilo mexeu muito comigo. Então, essa foi a minha primeira experiência que eu falei, isso aqui é interessante, ponto. Aí a gente vai para 2012 ou 2013, eu já não lembro mais, que um outro amigo meu, que é o Siddhartha Ribeiro, ele me falou, cara, vai rolar um congresso em Oakland, na Califórnia, dentro do que a gente está vivenciando, que é chamado renascimento psicodélico, que é
o resgate ou o reinício das pesquisas com psicodélicos. Ele falou, cara, você vai gostar, vem. E aí eu fui para esse congresso e identifiquei no congresso que havia uma oportunidade de estudar as moléculas e estudar a resposta celular de células do cérebro aos psicodélicos. Havia muita gente estudando pacientes, estudando pessoas, né, estudando modelos animais, mas não tinha ninguém olhando nesse nicho, que é o nicho dos organoides cerebrais. Eu falei, é isso. Qual é a diferença entre antidepressivo e terapia com psicodélicos? Porque os antidepressivos estão aí, quase todo mundo, né, toma. A ida no psiquiatra, assim, tem se tornado muito comum, justamente das pessoas se queixando de depressão e tudo mais, e aí ser receitado por um antidepressivo hoje em dia é muito fácil, e aí queria entender, assim, qual que é a diferença entre o antidepressivo e o que o tratamento com psicodélicos vem aí para fazer um contraponto com isso. Só para aproveitar esse gancho, né, doutor, eu queria entender também, acho que talvez está na mesma linha. Eu entendo que o psicodélico o senhor toma hoje e aí tem um tipo de reação, toma depois tem outro tipo, né? Se isso dificulta as comprovações científicas, ou qual que é a dificuldade que a gente tem de provar a eficácia deles, né? De maneira que a gente possa, talvez, liberar como o álcool, por exemplo. Bom, vamos lá. Primeiro, respondendo à tua questão. Os estudos de comparação entre antidepressivos clássicos que estão no mercado e os psicodélicos mostram que o efeito dos psicodélicos é no mínimo igual ao dos antidepressivos, só que a diferença é, a gente pega pacientes que tomaram uma dose do psicodélico e eles têm uma curva de melhora que dura no mínimo 3 meses, enquanto que o psicodélico ele tem um período de adaptação do corpo, isso demora, e depois o desmame também é complicado. E quando você pega, por exemplo, pacientes com uma depressão tão forte que pode levar ao suicídio, tem casos de pacientes que, aí são casos muito graves, tá? Que eles tomam o antidepressivo, fica um pouquinho melhor, mas não o suficiente, e aí conseguem, inclusive, realizar o suicídio. Enquanto que com o psicodélico, o efeito para esses pacientes ele é muito melhor. São estudos que estão em andamento, mas isso é uma comparação direta, né? Compara um psicodélico como escitalopram, um antidepressivo como escitalopram com um psicodélico como psilocibina, os efeitos são, no mínimo, iguais do ponto de vista de recuperação, só que são mais duradouros e com uma dose só. A tua pergunta é excelente, Hermes, também, porque o que acontece? Esse é um grande desafio de você tentar estudar uma substância que ela está atrelada a um componente de terapia, né? E é difícil até para as agências entenderem e trabalharem. Pô, mas o efeito foi do psicodélico, foi da terapia, porque é coisa do setting. Então tem toda uma discussão e tem estratégias também de você tentar ver se é possível ter o efeito benéfico para o paciente, independente da terapia. No momento, todos os estudos feitos com pacientes preconizam a terapia junto com o psicodélico. Então tem muita coisa para acontecer, mas os efeitos são muito promissores, né? E para diferentes doenças. Mas também acho que vale comentar que não é uma panaceia que vai resolver o mundo. Por isso que a gente tem que estudar, para ver quais as condições onde de fato eles podem ter um efeito eficaz. Bom, para a gente falar um pouquinho de futuro, doutor, dos nossos desafios e expectativas aqui, praticamente no nosso último bloco, eu queria trazer para a nossa conversa de novo quais estratégias que a gente, só de falar aqui de pesquisa, né, de ciência, já estimula e dá vontade da gente entrar no ramo, enfim, cada vez mais participar disso. Mas quais estratégias o Brasil tem feito para poder atrair pesquisadores ou pelo menos reter, né? O senhor passa um tempo lá fora, um tempo aqui, a gente vê muitos que vão para fora, nem todos voltam, mas se há estratégias políticas ou estratégias nossas que a gente está conduzindo hoje para poder trazer esses pesquisadores de volta e, enfim, a gente conseguir desenvolver tudo dentro de casa. Cara, essa pergunta é complexa, eu tenho que refletir um pouco de como eu respondo para você, porque tem vários elementos ali que tem que ser levados em consideração. De certa maneira, investimento em ciência não tem sido, né, até agora voltou um pouquinho, mas é uma política de Estado. E ela varia muito com a ideologia de quem está no poder, e o que é péssimo, entendeu? E com isso a gente, de fato, faz, na verdade, voos de galinha e não consegue decolar, né? Se a gente pega historicamente, compara
o Brasil com a Coreia do Sul, o Brasil com a China, em momentos que eu lembro, uma vez no Colégio São José, fazendo uma redação, eu estava comparando China, Brasil e Coreia do Sul. Eu lembro disso vividamente. Vários indicadores econômicos eram muito parecidos. E, de repente, nesses 40 anos, a coisa mudou. Então, a gente precisaria, ou espero que a gente ainda venha a ter, uma política, uma estratégia, de fato, de consolidação da ciência como um alicerce crucial para o desenvolvimento da sociedade. Esse é um ponto. E é um ponto que depende de quê? De educação, de comunicação, e é uma batalha que a gente está perdendo nesse momento. Então, eu não sei se eu vou conseguir te responder, porque eu acho que são tantas camadas que estão envolvidas ali. Do ponto de vista institucional, você tem que ter instituições que ajudem o aluno a sonhar. A gente precisa que a pessoa volte a sonhar e se identificar com a ciência. O que eu acompanho, né, em vários locais que eu vejo e tudo, é um descrédito à própria formação acadêmica, né? Você tem hoje em dia influenciadores, né, que falam abertamente que estudar não leva a nada, porque a gente está vendo uma sociedade que é a coisa do imediato, né? O imediato, a pessoa precisa de um milagre para ela poder, porque ela está em situações de muita dificuldade econômica, etc., e tudo virou a mágica. É a mágica do milagre mesmo, né? Por isso que você tem toda uma questão religiosa muito forte na sociedade. Eu respeito, eu acho incrível, e é uma questão histórica da relação do ser humano com a religião. Só que quando isso se transforma na única forma da pessoa sonhar, eu acho um problema. O BET é uma coisa imediata, tudo está muito imediato. A formação acadêmica, a formação educacional, a ciência não é uma coisa imediata. Então a gente precisa resgatar que, para a gente ter um sonho um pouco mais concreto, a gente precisa da ciência. Então, essa é outra camada que a gente precisa atacar também. E, nesse sentido, as instituições precisam resgatar isso. O que vocês estão fazendo aqui é uma forma da gente poder falar de ciência de uma maneira, poxa, interessante. Talvez seja interessante algo que eu queira voltar a fazer, ou que eu queira fazer, né, um estudante falando. A intenção do podcast é essa, né? Ele já surge com a ideia de poder estimular, mostrar, tanto para os alunos aqui do IDOR mesmo, mas poder mostrar para os demais que há essas possibilidades, há muita coisa interessante. Tem que ter o prazer e o gosto de fazer, porque senão não vai acontecer, né? Mas porque a gente realmente acho que precisa estar num momento onde a gente estimule mais, né? Onde isso seja importante. Eu entendo que, dependendo das condições, é realmente necessário um milagre, mas em algum momento, algum cantinho precisa ter um respiro ali para a gente poder mirar em algo para o futuro, porque senão a gente vai ficar sempre apagando fogo. Não vai dar, né? Uhum. Acho que é isso. Bom, no IDOR, doutor, a gente tem alguns alunos de graduação, já que a gente está falando disso, né? A gente falou aqui de psicologia, radiologia e enfermagem. Hoje, eu estou entendendo que principalmente a neurociência, que eu tenho pesquisado mais, é mais multidisciplinar, né? Isso tem espaço para todos? Cada um traz algum argumento ou traz algum conhecimento que ajuda nessas descobertas de maneiras diferentes e olhares diferentes? A pesquisa hoje está diferente do que estaria talvez na época há 40, 50 anos atrás ou não? Essa é uma percepção enganosa, assim, minha. Não, a tua percepção é corretíssima. Acho que a ciência ela está muito mais multidisciplinar e a gente precisa misturar os saberes, né? Os saberes acadêmicos, os saberes de diferentes áreas, né? Matemática, física, biologia, e do ponto de vista dos psicodélicos, até mesmo os saberes ancestrais, que é uma coisa que a gente perdeu muito, né? A gente tem coisas que é interessante a gente tentar aprender com os povos originários, entendeu? Então tem muitas coisas que faltam dentro daí, mas focando especificamente numa ciência mais clássica ocidental, que é o que você está me perguntando, sim, é importante que você consiga e possa misturar pessoas com diferentes formações, com diferentes percepções científicas de um determinado problema. Legal. E o legal do IDOR, assim, eu entrei ano passado aqui no IDOR e eu tô, assim, encantada com todo esse universo. E eu acho sensacional que aqui, né, os alunos, eles têm essa proximidade com a pesquisa, né? Então, existe a possibilidade, assim, deles se aproximarem mais ainda? Como é que é, assim, a oportunidade de trabalho dentro dos laboratórios do IDOR? Como é que é essa relação entre alunos da graduação e a pesquisa?
Aí a gente volta um pouquinho no que a gente estava conversando no começo, né? A minha história começou como aluno de iniciação científica na graduação. O IDOR oferece bolsas de iniciação científica. No nosso laboratório a gente tem vários alunos de iniciação científica, muitos da faculdade IDOR. E isso é o primeiro passo. A pessoa, o que faz um laboratório de pesquisa, né? Você tem que aprender umas técnicas, você tem que aprender a pensar de uma forma diferente. Porque pensar a ciência é uma maneira de você pensar, né? Fazer ciência é uma maneira de pensar específica. E você aprende isso com os teus pares, com os teus colegas, discutindo, se desafiando, questionando se aquela tua hipótese vai fazer sentido ou não, utilizando método científico. Isso, quanto mais cedo você começar, melhor. Eu comecei no segundo período da faculdade. A gente tem oportunidades no IDOR, em vários laboratórios, para que as pessoas que estiverem engajadas e interessadas venham a fazer. Mas é aquela coisa, tem que mergulhar, tem que se dedicar. Não dá para você fazer ciência de uma maneira esporádica. Não vai ser um hobby, né? Assim, um hobby talvez sim, porque você se apaixona, né? Mas não é um passatempo, né? Só para ir ali tem que ter uma dedicação. Não é, voltando àquela coisa, não é uma coisa imediata. A sociedade hoje em dia está tudo muito rápido. Você quer olhar no Instagram e ter a tua dose de dopamina rápida, você não vai ler o texto, você só quer ver a imagem. E isso não é fazer ciência. Então, isso é a primeira coisa. Não dá para esperar que você vai ter uma trajetória acadêmica, uma trajetória científica, se você não se dedicar. E para você se dedicar, você tem que ter o prazer, tem que ter o sonho contigo, senão fica difícil. Exato. A gente pensando nessa mudança de estrutura, como que o senhor imagina a questão da tecnologia para os laboratórios no futuro, né? Se há a possibilidade de a gente se comunicar com outros laboratórios de fora, pensando em 4, 5 anos aí, como que o senhor imagina esses laboratórios? Pô, imagino que já está rolando, né, cara? Quando a gente pensa hoje em dia em inteligência artificial, ela vai modificar de uma maneira como a gente nunca viu tudo, né? Mas principalmente a ciência. Né? Muito mais do que a internet, muito mais que o Google. Ela assim, se a gente não entende isso, quem não, nesse momento pelo menos, não sabe o que vai acontecer no futuro com o maior desenvolvimento da IA, mas no momento quem não incorpora a IA como uma estratégia para ajudar a planejar as coisas, fica numa posição muito, muito vulnerável e muito menos competitiva. Essa talvez vai ser a chavezinha de virada aí para um modelo novo de pesquisa e tudo. No sentido de agilidade, eu fico pensando no sentido de viés. Né? Então, sei lá, a gente tem lá o ChatGPT e o DeepSeek, né? Se isso não pode influenciar em ter um viés ali na pesquisa em si, se a gente ficar ou muito dependente disso ou talvez restrito. O senhor acha que isso pode acontecer, não? Bom, a primeira coisa é quando você começa a incorporar. Para você incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia, primeiro você tem que aprender a você mesmo interpretar um texto científico, você mesmo saber escrever. Então tem momentos. É quase que nem o álcool psicodélico. Tem a hora para começar a usar. Eu acho que uma pessoa que está ainda aprendendo, a redigir um artigo científico ou a interpretar um artigo, ela tem que ler aquilo. Depois ela pode utilizar a ferramenta para te ajudar a formular hipóteses, a combinar resultados para você tentar entender o que está acontecendo. Então é um pouco disso. No meu momento de vida, né, depois de 30 e tantos anos dentro da universidade, etc., ela está sendo muito útil para mim, está me ajudando muito. E eu estou tentando treinar a minha equipe a utilizar dessa forma. Não como uma muleta que vai resolver a sua vida, mas como justamente um assistente que vai te ajudar a planejar, a te desafiar do ponto de vista de hipótese. Aí, só voltando para a questão do laboratório, tem a ideia da inteligência artificial e tem a ideia também da automação. Você ter robôs que vão te ajudar a gerar mais dados, né? Porque hoje em dia você tem que trabalhar com o chamado Big Data, né? São muitos dados, são muitas proteínas, são muitos metabólitos, são muitos organoides. Então a gente precisa ter esses auxílios para poder gerar resultados que tenham um impacto maior. Porque até com essa automação e inteligência artificial, você consegue produzir mais modelos de determinados organoides, fazendo mais testes, e aí você consegue até ver um resultado mais rápido, né, a partir disso. Mais rápido, mais robusto, mais confiável e testando muito mais parâmetros ao mesmo tempo. A gente está numa colaboração interessante, IDOR, Promega e Universidade de Chicago, no qual a gente está justamente tentando misturar automação com inteligência artificial para estudar organoides. Mas isso eu conto numa outra oportunidade. Legal, legal. Bom, trazendo um pouquinho mais reflexivo agora para o Dr. Stevens, se o senhor pudesse voltar 20 anos, doutor, e dar um conselho aí, 20, 30 anos, dar um conselho para o jovem pesquisador Stevens que estava começando ali, que acho que muitos dos nossos alunos também vão seguir alguns conselhos ou se basear nisso, que conselho que o senhor daria? É difícil, né? Porque eu acho que eu
eu vivia numa outra realidade, mas colocando isso em perspectiva, eu queria ter estudado mais matemática, mais filosofia, mais história. Eu acho que essa mistura dos saberes que a gente está falando talvez me tornasse um pesquisador mais completo. Eu estou correndo atrás disso, né? Acho que eu vou ficar a vida inteira correndo atrás desses outros inputs. Mas acho que na graduação você ter uma formação que te abre outros horizontes, eu acho que isso, enfim, ajudaria. Eu falaria para mim mesmo. Entendi. Estuda matemática, história. Na verdade, é ter mais assim, acho que aí a instituição pode ajudar nisso também, né? Sim. Oferecendo essas oportunidades. Eu queria ter tido um pouco mais de aula de filosofia, por exemplo, de história, enfim. Eu a filosofia eu gosto bastante, mas é isso, quando a gente está na escola a gente acha chato, não quer ler, quer tudo meio pronto. Aí depois acho que a gente vai envelhecendo e vai vendo que traz umas reflexões que a gente não imaginava, né? Talvez é isso. É isso aí. E agora a gente tem uma curiosidade, assim, quais as respostas que você está correndo atrás atualmente? Porque pesquisa é isso, né? Você vem com uma pergunta e você formula uma hipótese e aí você vai testando e você consegue ver um resultado. Qual é esse resultado que você está seguindo atualmente? Qual é a resposta que você quer desvendar? Mas você diz uma resposta, assim, um objetivo de vida acadêmica nesse momento, de vida científica? Isso. Gente, eu acho que a médio e longo prazo eu adoraria contribuir para entender o que é a consciência. Entendeu? Tentar com o nosso modelo explicar um pouco mais se a consciência é gerada dentro do tecido cerebral, se na verdade ela está em outra parte do corpo, se ela não está no corpo. Não sei. Assim, claro que é uma pergunta, quase uma pergunta utopia, né? Sim. Uhum. A ideia é essa. No ponto de vista de utopia, a gente até colocou em seguida, né, se magicamente o senhor pudesse ter uma resposta, seria talvez sobre isso. Bom, isso mais dentro da minha área, mas uma outra resposta científica que eu adoraria, que não tem a ver com o que eu faço, eu adoraria estar vivo e saber se existe vida inteligente fora da Terra. Que eu acho também eu acho fascinante você pensar nisso, porque isso ia mudar completamente, ia dar uma humildade muito maior para o ser humano, entendeu? Se isso é uma outra perspectiva. Verdade. Se isso acontecesse. Mas isso, enfim, não tem nenhum tipo se tiver vida fora da Terra que possa vir responder para o senhor o que é consciência, aí fechou. Mata os dois com uma cajadada só. Daqui a alguns anos a gente assiste esse vídeo de novo e aí a gente vê se realmente teve aí a definição de consciência e vida fora da Terra. Bom, doutor, acho que aqui algumas perguntinhas só para finalizar, coisa assim, o que vier na cabeça do senhor de bate-pronto aí. Eu faço uma, você faz outra? Então, primeiro eu queria que o senhor indicasse um livro aí que marcou a sua vida. Bom, eu tenho um dilema que meus filhos mexem comigo a beça. Eu leio muito mais coisa técnica ou filosófica e não romance. Isso, enfim, é uma coisa meio... você me chama para ver um documentário ou um filme sobre fatos reais, sobre histórias reais, eu vou. Eu não desenvolvi isso mais do que... Enfim, então o livro que me veio na cabeça é um livro do Domênico de Masi, que chama A Emoção e a Regra. Um livro interessante, eu ganhei de uma amiga quando eu estava terminando o doutorado. E o livro, ele na verdade, ele é uma análise de diferentes grupos de pesquisa no mundo que fizeram coisas grandiosas. Tipo, ganhou um prêmio Nobel, descobriu uma coisa, enfim, completamente fascinante, etc. E a ideia é tentar entender o que levou àquela inovação, o que levou àquela criatividade. E a conclusão meio do livro, quer dizer, são várias histórias, né? Pega desde a descoberta do DNA, Projeto Manhattan, até uma fábrica de cadeiras que tinha um design completamente revolucionário para a época e que é uma mistura entre emoção e regra, né? Emoção e disciplina. Então, aquilo também me ajudou a tentar viver a minha vida profissional e também a minha vida com o meu grupo de pesquisa. Você tem que ter emoção, mas você tem que ter um pouco de regramento, de plano, etc. Então, a emoção é a regra do Domênico de Masi. Legal. Se você não fosse neurocientista, o que você seria? Acho que foi um pouquinho de tudo que a gente falou, né? De repente... comunicador, jornalista. Eu gosto também da psicologia, eu acho fascinante. A própria medicina, né, dentro da Rede D'Or, eu comecei a admirar cada vez mais a figura do médico, né? Enfim. Jogador de vôlei, não? Jogador de vôlei, eu acho que não, passou. Mesmo tendo líbero agora? Não, assim, eu acho...
Não, acho que eu ia mais para essa área mesmo. O senhor já adiantou um pouquinho aqui, mas uma tecnologia revolucionária para a ciência nos próximos 10 anos. IA, né? Tem como. Tá certo. Agora, a maior lição que você aprendeu com um erro? Cara, eu acho que qualquer erro a gente aprende, né? Uma coisa que eu tento trabalhar muito, eu não sei se é um erro, assim, que foi através de erro, mas é tentar trabalhar muito o ressentimento, né? Não ter ressentimento. É um processo, né? Porque muito daquelas coisas que nos fazem mal tem a ver com ressentimento. Ressentimento com uma coisa que você fez, com um erro seu, ou ressentimento em relação a uma pessoa. Então, eu tento trabalhar no meu dia a dia, aí, dentro da ciência e fora da ciência, o ressentimento. Trabalhar para não ter o ressentimento, o que é uma tarefa difícil. Bom, e o senhor tem uma frase que o senhor costuma repetir sempre, não? Tem uma frase que, não sei se vai encaixar muito aqui, que é uma frase do Ferreira Goulart, que eu não preciso ter razão, eu só quero ser feliz. Alguma coisa assim. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Porque às vezes você fica tentando provar o seu ponto e a vida passa. Entendeu? Acho que é importante a gente ter a nossa coerência, né, e tentar ser feliz, do que ficar tentando provar um ponto e ser infeliz, né, por causa disso. Então acho que a frase é essa. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, do Ferreira Goulart. Ótimo. Bom, acho que é isso. Esquecemos de alguma coisa, doutor? Não, estou adorando aqui. Que bom. Eu queria agradecer a presença do senhor. O senhor falou sobre o psicodélico, a nossa lente, né? Acho que a alegria é uma lente que a gente tem também, que não vê o tempo passar, e foi muito prazeroso para mim. Foi uma alegria, né, Liv? Eu adorei também. Tava muito ansiosa por esse momento. Eu tenho certeza que quem assistir também vai sentir isso, né? Então a gente trouxe alguma lente aqui para a pessoa pelo menos refletir um pouco e trazer um pouco de conhecimento também, que é algo que a gente está precisando, sem sombra de dúvidas, né? Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Vida longa ao podcast, sucesso. Espero que de fato as pessoas curtam essa nossa conversa. Entendam, conheçam mais do IDOR. Eu acho que a gente está fazendo muita coisa legal e eu acho que vocês vão ser um grande farol de informação do que a gente faz aqui no Instituto IDOR. É isso, é o que a gente espera mesmo, comunicar a ciência de uma forma que as pessoas entendam, que as pessoas se interessem e conheçam o IDOR também, né? Obrigada aí pela presença. Obrigado a vocês. É isso, pessoal. A gente termina por aqui. Se você ficou curioso, tem alguma dúvida, fica à vontade para mandar as perguntas. A gente está sempre atrás aqui dos pesquisadores, então a gente responde a pergunta aí de todo mundo. Muito obrigado.